Eu volto à temática hoje do momento, depois de uns comentários que eu vi de William Vac. A Polícia Federal entregou um relatório de 800 páginas. Segundo os jornais, as conversas são entre 3 ou 4 militares. E os outros nomes estão envolvidos por menção desses militares aos outros nomes, o que, evidentemente, deverá ser elemento de defesa. Ouvi dizer, e de rigor, são 3 ou 4 militares, mesmo que fossem os 35 ou 37, dos quais seriam, creio que, 25 militares. Estou convencido daquilo que eu sempre disse. Eu fui professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Quase todos os generais em 2022 tinham sido, não digo alunos, mas tinham ouvido as minhas aulas de Direito Constitucional. Eu dizia naquela época, por conhecer a mentalidade da maioria daqueles que no fim do ano eram escolhidos para o generalato, que a mentalidade deles era de respeitar absolutamente a Constituição. Ser 2, 3, 5, 10, 15, num elenco de 367 mil homens, tiveram pensando e não agiram, só pensaram, planejaram, segundo a Polícia Federal. A esmagadora maioria não permitiria. Esse curso CPAX, onde eu comecei a dar aulas em 90, foi criado em 89. Sabe por quê? Porque entendiam os militares que eles precisavam respeitar a Constituição, entendiam que tinham professores de fora para explicar o que representava a realidade política do Brasil. Eu lecionava conjuntura e direito constitucional. De tal maneira que, quando eu dizia, em 2022, de agosto a dezembro de 2022, no Congresso Nacional, em artigos, em palestras, que era 0 multiplicado por 0, dividido por 0, é que a esmagadora dos militares tinham sido formados no sentido de respeito absoluto à Constituição, e nos debates que tínhamos sempre na última aula, eu sentia esse espírito de respeito. A própria manifestação que os jornais publicaram, não sei se é verdadeira ou não, do ministro, mas do comandante do Exército, em que ele dizia ao presidente Lula, ao ser nomeado, grande maioria dos generais não votaram no senhor, mas respeitarão o seu poder até o fim do seu mandato. Então eu estou convencido que golpe de Estado não havia a menor possibilidade. Porque um golpe de Estado pressupõe forças armadas. Só forças armadas é que provocam golpes de Estado em toda a história do mundo. E se as Forças Armadas estavam todas preparadas no sentido de respeitar a Constituição, e quando eu dava as aulas sobre direito constitucional, por isso é que eu afirmava com tranquilidade nos meus escritos que não havia a menor possibilidade de golpe, mesmo que esses poucos militares nunca conseguiriam fazer sequer a tentativa, porque a tentativa de um golpe de Estado, de um ataque violento ao Estado Democrático de Direito, precisaria do apoio das Forças Armadas, e o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica jamais entrariam numa aventura dessas. Por essa razão é que eu digo, não podemos confundir esses poucos que não teriam condições, e tanto a ver que não teriam condições, que quando o presidente Bolsonaro era o presidente, esses não conseguiram fazer, ele como chefe das Forças Armadas, que as Forças Armadas
dessem ou atentassem contra o Estado Democrático de Direito. E mesmo esses que pensaram, a característica no direito penal é de que a tentativa tem que ter sido tentada, tem que haver a tentativa. Mero pensar, planejamento, é evidente que não representa crime pelo Código Penal. Eu, pessoalmente, acho um absurdo que alguém tenha tentado pensar em matar um presidente eleito, um vice-presidente eleito, um ministro do Supremo Tribunal Federal. É impensável numa democracia. Mas a democracia é muito mais forte com as figuras de A, B ou C que estão no topo do poder. A democracia é o Estado, é o povo, são os diversos poderes, são as diversas pessoas que integram. Então, com todo o respeito, a Polícia Federal tem, inclusive, homenagens, diplomas, medalhas da Polícia Federal. Defendi a Polícia Federal junto ao Supremo Tribunal Federal, com votos favoráveis a nivelar delegados da Polícia Federal, a ministros do Supremo, a desembargadores, porque entendia que eles eram operadores tão importantes quanto qualquer operador de direito, advogado, membro do Ministério Público, delegado ou magistrado, são os quatro extremamente importantes e estão no mesmo nível. Não fazia distinção e defendi isso. Tive 4 votos favoráveis, perdi, é verdade, mas defendi e 4 votos de alto nível. Celso de Mello, Moreira Alves, Rezec, entre eles. Ministros considerados os mais cultos, professores titulares, todos eles uma fantástica obra publicada no campo do direito. Mas com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que não está caracterizada a tentativa por falta de atos que justificassem essa tentativa. E nem haveria possibilidade de um golpe de Estado, porque, efetivamente, as Forças Armadas, eu lecionei durante 33 anos. Eu pensei que, naquela ocasião, em 2022, pelo menos dos generais, 90% tinham ouvido as minhas aulas. E, sabendo da sua mentalidade e respeito à Constituição, jamais entrariam. E eu volto a afirmar, em 2024, em novembro de 2024, aquilo que eu escrevi para o Conjur, em novembro de 2022, que o risco de um golpe de Estado era 0 multiplicado por 0, dividido por 0, somado a 0. Agora, estamos fazendo, enfim, manchetes de jornal. Dizia Mark Twain que a imprensa separa o joio do trigo, publica o joio, porque imprensa e o trigo não vende jornal. Boa notícia não é notícia para jornal. O jornal vive de exceções, como dizia o editor-chefe de um dos grandes jornais do Brasil na atualidade. Mas, apesar disto, se nós examinarmos com serenidade, a minha impressão é de que, efetivamente, nós nunca estivemos perto de um golpe de Estado. E apesar de alguns poucos militares, pelo menos pelas conversas telefônicas deles, pensassem, eles não teriam nunca a possibilidade de fazer com que o alto comando das 3 armas viessem a aderir. A não ser que, nas minhas aulas, eu fosse tão insensível e não tivesse percebido em todos os coronéis que assistiram durante 33 anos, aqueles que queriam que o generalato, a sua mentalidade de respeito à ordem pública e à Constituição do Brasil. É o depoimento que eu queria dar aos meus amigos seguidores, para que nós examinemos sempre, com muita serenidade, o que está acontecendo nesse momento no Brasil.